Daí galera, tudo beleza? É o seguinte, lembra daquele Fusquinha que estava em coma há 6 anos e eu ressuscitei ele? Daí depois ele passou por um upgrade e eu instalei um sistema de ignição eletrônica nele. Aí o dono, o Rude, ele viu que o motor está meio cansado, é um 1370, né? Ele está bem cansadinho, sem força, desanimado. E aí a gente sentou para conversar e eu mostrei para ele a possibilidade da gente fazer uma retífica, que ia ser necessário, mas só que uma retífica para deixar esse Fusca 70 bem animado, com bastante disposição, com bastante torque, com uma boa configuração. E aí ele começou a comprar as peças e hoje ele me trouxe as peças. Daí pessoal, esse aqui são os carburadores que o Rude trouxe hoje para nós. São dois Solex 32, eles são usados, mas eles foram recondicionados. Eles estão com um trabalhinho bacana. Aqui tem umas marquinhas aqui de batida, mas eu acho que é do tempo de uso dele, né? Mas elas não vão atrapalhar porque ele tem toda uma vedação aqui externa aqui, que a junta vai pegar e não vai vazar. Ele tem um afogador elétrico. Esse aqui é um Solex 32 mesmo, original. Aqui são os acionadores, as varetas. Aqui tem as juntinhas aqui que vão na base do carburador. E esses daqui vai na base do coletor de admissão. São dois, porque são dois carburadores. Esses daqui são os coletores de admissão longos. Eles são os da Kombi. Isso aqui foi uma sugestão minha para o Rude. O do Fusca e Brasília ele é mais curto, ele termina mais ou menos na metade. E esse é um pouco mais alto. Qual que é a vantagem? É que ele vai ter um pouco mais de torque. Aqui são as juntas das tampas de válvula. Aqui todas as juntas de papel vêm no kitzinho, são juntinhas muito boas. Todos os anéis de borracha e vedantes. Aqui está o retentor traseiro do volante do motor, é Sabó, é bom. Mais vedantes também, tem aqui de metal. Tem o defletor de óleo. Aqui estão as camisas e pistões que ele trouxe também. Na nossa conversa, decidimos que a melhor cilindrada para o novo motor seria 1.600 cilindradas. Então ele comprou um kit de pistão e camisa novo. Deixa eu ver aqui onde está a medida. A medida está aqui, consegue focalizar? 85,5. Essa é a medida do pistão a gasolina. Pode ver que aqui ó, ele tem uma concavidade aqui. Ó. Então esse é o pistão a gasolina. Venderam para ele como pistão a álcool. Tá? O álcool ele não é assim, ele é reto em cima. Mas não tem problema, a gente vai conseguir chegar na taxa de compressão desejada mesmo assim. Vou colocar aqui. Aqui estão os anéis dos pistões. Primeiro anel de compressão, segundo, e aqui são os anéis raspadores de óleos, que é aquele anel composto. Eles enroscam tudo um no outro. Ó, veja que ele tem essa marquinha azul e verde, tá vendo? Ela tem que ficar assim, ela não pode ficar encavalada, tem que ficar assim, ó. Pode pausar. Ah, só corrigindo, gente, é verde e vermelho, tá? E esses daqui são as bronzinas do eixo de comando, que ainda não chegou. Daí eu e ele estávamos hoje conversando a respeito da personalidade do motor dele. Como ele tem um câmbio de relação curta 835, eu sugeri para ele ou o comando W100, que é igual a um 276, ou um comando W110, que é um 286. Então vai ficar a critério dele escolher qual dos dois comandos que ele vai querer. Conforme eu expliquei para ele, quanto maior a graduação do comando, mais para rotações altas ele desloca a faixa de torque do motor. E como ele disse que quer acelerar bastante, quer ter arrancadas rápidas, eu sugeri para ele um dos dois. Então, gente, olha aí, ó, eu peguei uma tampa velha de distribuição
E fiz um porta-caneta aí, quem quiser aproveitar a ideia. Bom pessoal, aqui é uma planilha que eu fiz no meu computadorzinho velho para calcular as taxas de compressão. Então pode ver que aqui eu tenho o volume do cilindro, a altura do calço na camisa, se for o caso, volume da cavidade do pistão, volume do deck, volume da câmara de combustão, que é no cabeçote, e a taxa de compressão estática, o valor que tem ali para 1. Por exemplo, no motor 1600 a gasolina, ele vai ter um volume de cilindro de 0,396 litros, o volume da cavidade do pistão de 0,04 litro, que equivale a 4 ml, o volume do deck de 8 ml, o volume da câmara de 41 ml, e tudo isso daqui, aplicando a formulinha, ele vai dar 8,38 para 1, ou seja, 8,4 para 1 a compressão. Essa aqui é a configuração do meu motor atualmente, mas eu tenho vontade de subir essa taxa de compressão para essa, 8,9. Aqui no caso é um motor 1600 a gasolina, tem o mesmo pistão. Notem que aqui no volume da cavidade do pistão é 0. Por quê? Porque a cabeça do pistão é plana, ela não tem aquela concavidade. Daí o volume do deck aqui é o mesmo, o volume da câmara de combustão é o mesmo, só que daí a taxa ela fica um pouco maior, fica quase 9. Viu que interessante? Aqui deixa eu dar uma manobrada na planilha. Mais um pouquinho. Vamos lá. Então aqui eu tenho um 1600 a álcool. 1600 a álcool aqui, ó, tá vendo? O volume de câmara de combustão é o mesmo. Aqui no volume da concavidade é 0, porque o pistão é cabeça chata. Daí para chegar na taxa que eu pesquisei, o motor, a Volkswagen A-ar original, ele tem a taxa de 11 para 1. E o volume da câmara de combustão de 31 ml. Ele tem uma câmara muito menor do que um motor a gasolina. O meu cabeçote que eu pus no meu Fusca, ele é novo e não foi feito nenhum trabalho nele. Eu tenho a ideia de reduzir 4 ml, de passar para 37 ml e fazer com que ele fique na casa dos 9 para 1. Que a nossa gasolina com os 30% de álcool, ao contrário do que muita gente diz, a nossa gasolina não é ruim e o álcool não estraga a gasolina. Muito pelo contrário, ele aumenta a octanagem da gasolina. Se o álcool fosse prejudicial, o carro a álcool não prestaria, né? Eu tenho uma EcoSport que eu ando com ela só no álcool e ela anda muito bem no álcool. Daí no caso do Fusca, o meu pelo menos eu pretendo manter ele na gasolina. Tá para entrar um projeto aqui também de um motor 1600 a álcool. Estou aguardando ele chegar. E minha tabela não para só nos 1600. Ele passa pelo 1500, que só tem a gasolina. Aqui ele vai ficar com uma taxa de 8 para 1. Mas e se eu quisesse aumentar a taxa de compressão de um motor 1500? O que eu poderia fazer? Eu poderia diminuir o volume da câmara, para fazer um rebaixo no cabeçote, que o pessoal chama. Vou colocar 35 ml de volume. 8,9. De um motor normal ele passa para um motor nervoso, de repente. Veja que beleza. Mas para fins didáticos eu vou deixar minha tabelinha com os 41 ml. E ele volta a ser um motor 8 para 1. Aí eu tenho um motor 1300 a gasolina, com pistão a gasolina. Pode ver que a concavidade é 4 ml. 8,5 para 1, tá ótimo. Aqui eu diminui o volume da câmara, tá? Que se ela fosse de 41 ml, ia ficar de 7,9, 7,8 para 1. Vamos ver aqui. — 7,1 para 1. Veja que a taxa de compressão ela cai bastante. Para a gasolina de hoje em dia, essa taxa é muito baixa. O que acontece? Moto barulhenta. O que ela faz? Ela faz o motor ficar menos potente e um maior consumo de combustível. Aqui eu tenho
o 1300 a gasolina, porém com pistão a álcool, cabeça chata. Aqui ele já aumenta para 8.6. Claro que aqui foi feita uma redução de câmara de combustão também para chegar nesse valor. E aqui um motor 1300 a álcool original. Ele tem uma câmara de 25 ml, bem pequenininha, e a taxa de 11:1. Então é isso aí, galera. Aqui os projetos são feitos assim. Primeiro a gente faz todos os cálculos, todas as medições, tudo com muito cuidado e muito capricho, para que o projeto saia da melhor maneira, que ele saia como sonhado. Então, gostou do vídeo? Dá um like, dá uma força pra gente aí, se inscreve no canal. Se você achou útil, achou legal o conteúdo, indique para os amigos também. Dá uma força pro canal aí que ele está começando e vem coisa nova aí, vem bastante novidade. Daqui uns dias vai chegar mais novas peças para o projeto do Fusca do Rude, um Fusquinha 70, aquele que estava em coma. E ele vai ser um Fusquinha com muita saúde, subindo o morro aqui em Pato Branco com toda a vontade. Vai empurrar aí os carrinhos de plástico aí. Eu sempre brinco com os plastimóveis. Mas eu tenho um profundo respeito também pela tecnologia, tá, gente? Eu não sou um cara bitolado, não penso que só o carro antigo é bom. O carro moderno também é bom. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Um forte abraço para todos.